Declaro aberta a presente sessão com a proteção de Deus. Eu cumprimento todos os meus colegas julgadores, a digna Procuradora Regional Eleitoral, a advogada aqui presente, advogados, jurisdicionados, servidores da Casa. Eu indago aos eminentes pares se há algum apontamento a ser feito em relação à ata da sessão pretérita. Se não houver, proclamo aprovada. Eu quero participar a todas e a todos que continuam adiados em razão do pedido de vista, os processos 45.877.2.1, 843.2.2, o 47.520, 2.3, o 22.27, 2.4, o 14.033, 2.6 e o 64.695, 2.7. Eu passo a presidência ao colega desembargador Pedro para tomar assento. Se o senhor quiser, para continuação do processo que o colega desembargador Sebastião pediu vista. Está no sistema, mas eu vou ler do Então eu anuncio o prosseguimento do julgamento do processo 406/87, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso, uso indevido de meio de comunicação social, abuso de poder econômico, Várzea Grande, 20ª Zona Eleitoral, recorrente Joaquim Antunes de Souza e recorrido Ademar Freitas Filho, Wenner Neves de Freitas. Na sessão passada, o relator, Dr. Antônio Veloso Pérez Júnior, julgou parcialmente procedente a ação, que foi acompanhado pelo Dr. Luiz Aparecido Bortolucci e o desembargador Sebastião Barbosa Farias pediu vista, compartilhar com o Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos. Portanto, com a palavra, então, o desembargador Sebastião Barbosa Farias. Senhor presidente, ao que me parece, o excelência relator deseja apresentar uma questão prejudicial. Senhor presidente, eminentes pares, em relação a esse processo, houve uma decisão que julgou, que decidiu um pedido de suspensão do feito desse processo em razão de uma conexão com a ação de prestação de contas. Essa decisão indeferiu esse pedido. Foi oposto, então, embargo de declaração, como eu pontuei na sessão passada. Esse embargo não foi conhecido e foi aplicada uma multa pelo caráter protelatório. E adveio aqui na data do dia 19, dia 20, segunda-feira, né, protocolizou dia 19, um agravo interno com pedido de retratação, justamente contra essa decisão que indeferiu o pedido de suspensão destes autos com o processo de prestação de contas. Como o advogado ele pontua acerca da colegialidade, eu poderia fazê-lo monocraticamente, mas como ele pontua, eu só quis trazer ao colegiado que a minha decisão oral é pelo não conhecimento do recurso, porque a questão já está prejudicada, o julgamento já começou. O julgamento de mérito já começou e essa questão está prejudicada. Então, nesse caso específico, nós somos pelo não conhecimento desse recurso. Tá? Não sei se o senhor vai submeter os demais colegas. Do agravo interno, né?
Exatamente. Todos estão de acordo com o relator? Ou tem alguma... Essa questão, presidente, iniciado o julgamento, evidentemente que o indeferimento da suspensão do feito, aguardando a prestação de contas, o questionamento quanto a essa interlocutória está superado, está prejudicado. O que haveria de ser feito é o advogado, no início da sessão desse julgamento, suscitar questão de ordem para que o plenário enfrentasse a matéria. Isso não tendo ocorrido, o agravo interno de fato está prejudicado e, eventualmente, devolve-se a matéria ao crivo do colegiado por ocasião de eventuais embargos de declaração. Mas, nesse momento, um agravo interno contra uma decisão que visa suspender o julgamento já iniciado, não há dúvida do seu não conhecimento. Então, julgado prejudicado o agravo interno. Não conhecido. Melhor, não conhecido, né? Não conhecido. Superada então essa questão, a palavra retorna ao desembargador Sebastião Barbosa Farias. Senhor presidente, egresso plenário. Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto por Joaquim Antunes de Souza. Somente, acho que tem que liberar aqui o voto pro... já foi liberado já? Para os demais membros? Pois não. Agora sim. Sim. Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto por Joaquim Antunes de Souza contra a sentença proferida pelo juízo da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, número tal que declina aqui, vai estar exposto na tela, proposta pelo órgão recorrente em desfavor de Ademar Freitas Filho e Weiner Neves de Freitas. O recorrente pugna preliminarmente pela desconsideração das oitivas das testemunhas de defesa, ao argumento de que essas foram intempestivamente arroladas e, no mérito, sustenta em síntese: 1. A ocorrência de abuso de poder e uso indevido dos veículos de comunicação por parte dos recorridos em benefício da campanha de Ademar Freitas Filho ao cargo de vereador do município de Várzea Grande nas eleições de 2016. E 2. A ocorrência de abuso de poder econômico por parte de Ademar Freitas Filho em benefício da referida campanha eleitoral. O eminente relator, excelentíssimo senhor doutor Antônio Veloso Peleza Júnior, votou pela parcial provimento do recurso, reconhecendo tão somente a prática do abuso de poder, mediante fraude pelos recorridos, cassando o diploma de Ademar Freitas Filhos e declarando a inexigibilidade de ambos pelo período de 8 anos, com espécie no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64 de 1990. Pedi vista dos autos para uma análise cuidadosa do caso, pois confesso que a brilhante sustentação oral feita neste plenário pelo defensor dos recorridos plantou em mim a semente da dúvida no tocante à caracterização da fraude eleitoral, ora reconhecida pelo relator. Todavia, ao compulsar devidamente todo o acervo probatório contido no caderno processual, cheguei à conclusão de que os fatos noticiados pelo recorrente, neste particular, realmente aconteceram e decorreram de conduta dolosa dos recorridos. Inicialmente, reporto-me ao inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, o qual preceitua que, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, bem como o artigo 23 do mesmo diploma normativo, segundo o qual o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Fecho aspas e continuo. Com efeito,
É inegável que a concatenação de todas as coincidências, e coincidências eu coloco entre aspas, verificadas da espécie, não deixa dúvida de que os recorridos engendraram um longo e astucioso plano de transferência de votos do já substancial eleitorado do deputado estadual Jajá Neves para seu irmão, o então candidato a vereador e neófito em disputas eleitorais, Ademar Jajá. Em 2014, o recorrido Weiner Neves de Freitas, o Jajá Neves, conhecido da população da Baixada Cuiabana, por apresentar o programa televisivo Fiscal do Povo, logrou a primeira suplência do cargo de deputado estadual de sua coligação, utilizando em sua campanha o slogan: o deputado do povo, fé e coragem. Bem como as cores amarela e vermelha, combinação esta que, malgrado destoar-se das cores do Partido Democrático Trabalhista, PDT, pela qual concorreu, era fortemente associada ao mencionado programa de TV. Por seu turno, Ademar Freitas Filho, o Ademar Jajá, concorreu em 2016 ao cargo de vereador do município de Várzea Grande e foi eleito com 2.436 votos. Ocorre que tal êxito decorreu, em grande medida, da fraude articulada pelos recorridos, mediante esforços no sentido de transmitir aos eleitores a convicção de que estariam votando em Jajá Neves, uma vez que esse desfrutava de maior notoriedade perante a população local. Para tanto, valeram-se os recorridos de uma série de artimanhas voltadas à desorientação e confusão do eleitorado, dentre as quais a mais grave foi certamente a de espalhar pela cidade, no dia do pleito, santinhos, com a fotografia apenas de Jajá Neves, mas com o nome e número do então candidato a vereador Ademar Jajá. E aqui cabe enfatizar que não se trata de qualquer fotografia, mas exatamente a mesma utilizada por Jajá Neves em sua vitoriosa campanha de 2014. Tal circunstância, conquanto se patenteie suficiente para o reconhecimento da abusividade do comportamento dos recorridos, foi apenas o ápice dos esforços por ele envidados para ludibriarem o eleitorado várzea-grandense, dentre os quais destaca também a utilização do mesmo esquema de cores, contrariando novamente a respectiva tradição partidária, desta feita do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e a utilização do semelhante slogan, quais seja, vereador do povo, fé e coragem. Ademais, apesar de os recorridos terem sustentado que o apelido Jajá nada mais era do que o sobrenome de solteira de sua genitora, suprimido por ocasião do casamento desta, o que provaram documentalmente nos autos, entendo que o contexto fático delineado na espécie evidencia claramente que Ademar Freitas Filho somente passou a utilizar ostensivamente tal apelido durante a campanha de seu irmão para o cargo de deputado estadual em 2014, ocasião em que, inclusive, chegou a apresentar o programa Fiscal do Povo em seu lugar, segundo a testemunha Evanildes Matos de Oliveira. Neste ponto, embora o próprio relator tenha consignado que o fato de Ademar Freitas Filho ter adotado o apelido Jajá antes do processo eleitoral de 2016, afasta qualquer indução de que o nome foi utilizado para os fins específicos de confundir votos. Tal circunstância apenas reforça nesse magistrado a convicção de que a estratégia dos recorridos foi cuidadosamente planejada e executada ao longo de aproximadamente 2 anos, com vistas a facilitar o ingresso de Ademar Freitas Filho no cenário político local, beneficiando-se do legado eleitoral de seu irmão. O próprio fato de Ademar Freitas Filho utilizar o apelido Jajá como sobrenome, ao passo que seu irmão o utiliza como prenome, Jajá Neves, sendo conhecido no meio social simplesmente por Jajá, demonstra que a adoção de tal apelido por parte de Ademar Freitas Filho se deu não em homenagem à sua mãe, mas com um nítido propósito de se aproveitar da fama conquistada pelo irmão. Outro sim, não há dúvida de que a postura de Weiner Neves de Freitas em muito ultrapassou uma mera manifestação de apoio, traduzindo-se em verdadeira tentativa, exitosa, diga-se de passagem, de confundir o eleitor,
como se nota do material publicitário e das gravações acostadas aos autos, cujo conteúdo realmente faz incutir, até mesmo nesse magistrado, a impressão de que o candidato a vereador é ele, Jajá Neves, e não seu irmão menos conhecido. A propósito, como bem frisado pelo nobre relator, o próprio juiz singular, apesar de ter julgado improcedente a AIGE, confundiu-se em relação à identidade dos requeridos em determinado trecho da sentença, fazendo alusão ao vídeo encartado às folhas 63, porquanto, após o discurso de Jajá Neves, quem realmente aparece na imagem, reprodução do famigerado Santinho, é ele, Jajá Neves, e não Ademar, como afirmou o digno magistrado de primeiro grau. Todas essas circunstâncias, além de outras exaustivamente expostas pelo relator em seu voto, comprovam, a mais não poder, o embuste perpetrado pelos recorridos, que já vinha sendo colocado em prática há meses ou anos, e apenas se sacramentou com o inexcusável derrame dos santinhos com a imagem de Jajá Neves no dia das eleições de 2016, ludibriando os eleitores e colocando em xeque a legitimidade do sufrágio. Diante do exposto, sem maiores delongas, acompanho o nobre relator, assim como ele fizera na parte final também. Eu deixo de fazer a leitura, mas eu estou a acompanhá-lo. Como voto. Bem, então agora passamos ao palavra do doutor Ulisses Alvarenga dos Santos para o seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria. Compulsando-os, pude depreender que a recorrente impugna a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral apresentada contra os recorridos. A ação tem os seguintes objetos: a. Abuso de poder econômico. B. Abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação social. O ilustre relator deu parcial provimento ao recurso, aspas, para reconhecer a prática de abuso de poder mediante fraude por Ademar Freitas Filho e Weiner Neves de Freitas. Em consequência, o relator cassou o diploma do candidato Ademar Freitas Filhos e declarou a inelegibilidade em relação a ambos, pelo período de 8 anos. De vista dos autos, e vou analisar aqui, presidente, as questões separadamente. Do abuso de poder econômico. Estou citando o voto do relator quanto ao abuso de poder econômico e registrando o seguinte: quanto ao ponto, acompanho Sua Excelência, pois, apesar de entender que extrapolar o limite de gastos pode, em tese, configurar o ilícito eleitoral anunciado, abuso de poder econômico, no caso concreto, frente às ponderações defensivas, no sentido de que parte importante do suposto excesso se referia a bens estimáveis, opto, no caso, por manter a improcedência da representação. A dúvida quanto à configuração ou não deste ilícito eleitoral resolvo, no caso, em favor dos recorridos. Quanto ao abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação social, o relator deu parcial provimento ao recurso para reconhecer configurado abuso de poder mediante fraude. Contudo, entendeu não ter ficado caracterizado o uso indevido dos meios de comunicação social. Quanto à existência de fraude, após detalhada e didaticamente apontar as provas dos autos que demonstram sua ocorrência, anotou o douto relator. Aqui estou transcrevendo trecho importante do voto do eminente relator. E digo, com razão, não resta qualquer dúvida de que os recorridos na corrida eleitoral 2016 tentaram ludibriar o eleitor, vinculando a imagem de Jajá Neves à do seu irmão Ademar Jajá, como se aquele fosse o candidato. O vídeo exibido pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, quando do início do julgamento, e que escolta o acervo probatório desses autos, é claro como água de mina. Jajá Neves, no vídeo, fala como se fosse ele o candidato, e ao final é exibida uma imagem sua, e não do verdadeiro candidato, com o nome e número do real concorrente a vereador, Ademar Jajá. Aliás, o próprio magistrado sentenciante, para julgar improcedente a ação, se confundiu, já que afirmou que quem aparece ao final do vídeo é Ademar Jajá, quando, em verdade, era realmente Jajá Neves. Você já votou? E aqui, presidente, faço um destaque no sentido de que o douto advogado dos recorridos, de maneira
bastante contundente e com o poder de persuasão que lhe é peculiar, tendo em vista ser um grande advogado, anota que a sentença ela é de uma tecnicidade invejável. De fato, contudo, a sentença partiu de premissa equivocada, premissa fática equivocada. Nós estamos partindo de premissa fática correta e chegando a uma outra conclusão. Se o magistrado sentenciante tivesse tomado como premissa correta que quem aparece no final do vídeo de fato é o Jajá Neves, a sentença poderia ter tido outra solução. A fraude chegou ao seu ápice no dia das eleições. O material gráfico de campanha e os santinhos foram jogados em diversos locais de votação, contendo o nome do candidato verdadeiro, Adhemar Jajá, o seu número de votação e a foto do deputado estadual suplente Jajá Neves, na mais clara tentativa de solidificar exatamente aquilo que durante a campanha já se estava a construir, ou seja, que o candidato naquele prélio eleitoral era um quando na verdade era outro. A propósito, quando do julgamento da representação por propaganda irregular relacionada aos mesmos fatos, RE 27680, de minha relatoria, registrei. E aqui, presidente, eu estou transcrevendo o que registrei em meu voto por ocasião do julgamento daquele outro recurso, no sentido do reconhecimento da fraude. E continuo, portanto, não há como não concluir na mesma direção do relator, ou seja, pela existência de fraude e abuso na conduta apurada. Anoto por pertinente que, diferente do que registra a competente defesa técnica dos recorridos, não há, no caso, bis in idem, em razão dos fatos já terem sido sancionados sob a ótica da propaganda irregular. Isso porque uma mesma conduta pode configurar abuso de poder e propaganda ilegal, devendo ser sancionada em cada esfera de apuração, sem que isso enseje qualquer ilegalidade. De igual modo, não prospera a alegação de que a ação é improcedente em razão de nenhuma testemunha inquirida ter afirmado que se enganou no momento do voto. Não deve-se perquirir na hipótese a potencialidade do fato mudar os rumos da eleição, mas a sua gravidade, exatamente como disciplina o artigo 22 da Lei Complementar 6490. O caso retrata a situação de gravidade ímpar. Fraudes em atas, na composição das cotas de gênero, na propaganda eleitoral, enfim, condutas ilícitas desta natureza não têm encontrado guarida desta Corte Eleitoral e devem ser duramente sancionadas, haja vista seus efeitos deletérios ao processo democrático. Por outro lado, quanto à caracterização do uso indevido dos meios de comunicação social, afirmou o relator. E aqui vou ler breve trecho do voto do relator, que é onde eu estou a divergir nesse ponto. Disse o relator, aspas, a respeito da configuração do ilícito relacionado ao uso indevido de meios de comunicação social, a verdade é que não há, nos autos, prova de que o vídeo gravado por Weiner Neves de Freitas tenha sido divulgado durante o programa de televisão por este apresentado, ou ainda, de outra forma. Tanto é que as testemunhas ouvidas, questionadas se viram a veiculação no programa, negaram. Apenas a testemunha Larissa Rafaela de Figueiredo disse que uma pessoa ligou dizendo que Jajá Neves estava pedindo voto na TV, no entanto, ela mesma não viu. Não se trata de prova de difícil acesso à parte recorrente, se realmente tivesse ocorrido. A gravação de vídeos de apoio é incontestável, no entanto, não há prova de que foi veiculado no programa do recorrido ou em qualquer outro meio vedado, de modo que não se amolda a hipótese de uso indevido dos meios de comunicação. E aqui continua o relator com outros apontamentos, mais de ordem jurídica, que eu transcrevo e continuo. Nesse ponto, data vênia, eu divirjo do relator. O fato de não haver prova nos autos de que o vídeo gravado por Jajá Neves tenha sido veiculado em programa de televisão não desnatura este ilícito específico previsto no artigo 22 da Lei Complementar 6490, qual seja, de uso indevido dos meios de comunicação social. Cito o artigo 22 da Lei de Regência e digo, ora, meio de comunicação social não se restringe à televisão ou rádio, nem mesmo à internet. Toda e qualquer forma de comunicação em massa tendente a atingir um número heterogêneo e indeterminado de pessoas se considera meio de comunicação social. Para o professor português José de Faria Costa, a comunicação social se realiza, aspas, na pluralidade de meios que, em determinado momento histórico, a comunidade é capaz de fornecer para a difusão dos diferentes fluxos informacionais e que visa, tem por específica finalidade, atingir com essa mesma informação um conjunto alargado ou maciço de pessoas.
A propósito dessa conclusão, dispõe a Lei 9.504/97. E ali estou citando o artigo 36A, que fala da pré-campanha, e o parágrafo 1º diz o seguinte, aspas, é vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. E digo, veja que a própria lei das eleições, ao passo que veda determinados atos de pré-campanha através do rádio e da televisão, autoriza a cobertura através, aspas, dos meios de comunicação social. Fecho aspas. O que faz concluir com meridiana clareza que estes não se restringem àqueles, ou seja, meio de comunicação social não é só televisão e rádio. No âmbito do direito comparado, em acordo do Tribunal de Relação de Porto, nos autos do processo 1087/2012, concluiu-se que constitui meio de comunicação social plataformas, aspas, que visam atingir um conjunto alargado de pessoas. Fecho aspas. Impossível não concluir, pois, que o vídeo divulgado, mesmo sem provas de tê-lo sido em um programa televisivo, bem como os diversos santinhos derramados pela cidade, na medida em que tinham como objetivo levar informação a um número heterogêneo e indeterminado de pessoas, caracterizam-se como meio de comunicação social. Esta conclusão, aliada ao fato de que estes meios foram utilizados de forma indevida, abusiva, ilegal e fraudulenta, com gravidade superlativa, levam à conclusão de que este ilícito eleitoral, o uso indevido dos meios de comunicação social, resta configurado no caso em apreço. Veja que não é toda a utilização indevida dos meios de comunicação que são hábeis a caracterizar o tipo do artigo 22 da Lei Complementar 6490, mas aqueles que sejam graves, aptos a macular a legitimidade, normalidade e sinceridade das eleições, como no caso. Nesse sentido, presidente, eu estou citando um precedente aonde se entendeu que a distribuição de panfletos em determinada campanha eleitoral, tendo em vista peculiaridades do caso específico, caracterizou o uso indevido de meios de comunicação social. E diz o precedente, uso indevido dos meios de comunicação, cassação do registro de candidatura, artigo 45.6 da Lei 9.504/97. O candidato é responsável, e não mero beneficiário, pela propaganda eleitoral de sua campanha, não podendo pretender eximir-se de tal responsabilidade, atribuindo à equipe de marketing, aos cabos eleitorais ou à gráfica contratada para imprimir panfletos, pois todos esses atuam sob as suas ordens. Cito a fonte. Portanto, caracterizado o uso indevido dos meios de comunicação social, com gravidade apta a atingir a normalidade do pleito, entendo que o recurso deve ser provido também neste ponto. Com essas considerações, senhor presidente, eu divirjo parcialmente do voto do relator, apenas para entender também restar caracterizado, no caso, o ilícito eleitoral do uso indevido dos meios de comunicação social, provendo o recurso também neste particular. Quanto às demais conclusões, inclusive no que concerne às sanções aplicadas, eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Como voto, senhor presidente? Senhor presidente, poderia fazer um esclarecimento? Não. Se Vossa Excelência permitisse? Não. Só em relação à veiculação no programa, né, eu pontuei que realmente não houve prova nesse sentido. E assim, talvez tenha sido um lapso, não sei se Vossa Excelência averigou essa hipótese, mas pelo que me recordo, não ficou demonstrado assim também que esse vídeo ele se propagou no âmbito dos demais meios de comunicação social, tá? Pelo menos dos autos, eu não consegui encontrar provas nesse sentido, que ele se propagou nos meios de comunicação social. Agora, em relação aos panfletos, considerado como meio de comunicação social, porque houve a distribuição no dia das eleições, Veja bem, esse vídeo foi juntado pelo recorrente. Como que ele teve acesso a esse vídeo? Porque é um vídeo onde o Jajá Neves fala e apresenta ao final. Mas prova o vídeo, não a ampla divulgação necessária, né? E nós estaremos com a presunção, de fato. Aí nós julgaremos pela presunção. Não, de fato existiu o vídeo e o representante teve acesso a ele. Eu não tenho como concluir que houve a divulgação em massa desse vídeo, né? Concordo com Vossa Excelência em absoluto, né? E contudo, os santinhos, né? Não.
Bom, então, prosseguindo com o voto do Dr. Ricardo Gomes de Almeida. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto do eminente relator e também dos brilhantes votos aqui trazidos pelo desembargador Sebastião e doutor Ulisses. Quero dizer que, eu só queria um esclarecimento no voto do doutor Ulisses, em relação ao abuso de poder econômico, Vossa Excelência afastou? Tá, então, na verdade, Vossa Excelência acrescentou, está ampliando. O relator em tudo, exceto no concernente ao uso de meio de comunicação social. Senhor presidente, eu não tenho a menor dúvida de acompanhar o relator nos termos do seu voto, mas aderir a essa parte ao voto do doutor Ulisses Rabaneda pela razão muito simples. O artigo 22, ele realmente fala a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social. E particularmente entendo que a comunicação aí através de panfletos, distribuição de panfletos, cujo objetivo foi claramente fraudar, foi ludibriar o eleitor, eu não tenho a menor dúvida de acompanhar o doutor Ulisses nesse aspecto e também dar provimento total, então, ao recurso, né? Não? Parcial. O poder econômico, pelo voto relator que eu aderi, parece desembargador Sebastião também, nós entendemos como não configurado. A questão da diferença de gastos, né? Era isso que eu tinha... Entendi, tá certo. Então eu acompanho o relator com os acréscimos feitos pelo doutor Ulisses. Perfeito. Doutora Vanessa. Senhor presidente, ouvi atentamente os votos, vista ora apresentados, também acompanho o relator. E no ponto em que o doutor Ulisses traz uma divergência, eu o acompanho por entender que a distribuição em massa dos panfletos, não, dos santinhos, né, com a fraude, e isso também pode ser entendido como comprovado esse ilícito, né? Então, eu acompanho o relator com os acréscimos do doutor Ulisses. Como voto? Senhor presidente, pela ordem. Eu também quero mudar meu voto, tendo visto que eu estava acompanhando o digno relator, para aderir, em parte, no voto divergente do doutor Rabaneda. Então, em parte, o do senhor, na parte relacionada ao que ele... né? Aderindo ao voto do doutor Rabaneda. Certo. 1, 2, 3, 4. De qualquer forma, ficou assim. Eu acompanho o relator, né? No caso, ficou. Então, por unanimidade, rejeitou o prejudicial de cerceamento de defesa e não conheceu do agravo interno. O mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do... Relator. Não. É do terceiro vogal. Porque ficou 1, 2, 3... Posso fazer uma sugestão, 4. Presidente? Posso fazer uma sugestão, se Vossa Excelência me permitir? Perdão. Eu creio que por unanimidade deram parcial provimento para o fim de reconhecer o abuso de poder. Isso. E por maioria, para reconhecer o uso indevido dos meios de comunicação. Não, porque o provimento é parcial nos dois casos. Tanto no caso que nos termos do voto do segundo do terceiro vogal, por maioria, certo? Deu provimento ao recurso por unanimidade, ficou assim, ó. Rejeitou a prejudicial de cerceamento de defesa e não conheceu do agravo interno. No mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do terceiro vogal,
que é de Vossa Excelência. Por unanimidade foi dado para parcial provimento, porque ele também está dando parcial provimento. Mas prevalece o voto. Porque ficou 1, 2, 3, o doutor Bortolucci, a doutora Vanessa, do senhor e do doutor Ricardo. Então ficou 4-3, né? Foi um prazer. Então, devolvo a presidência ao desembargador Márcio. Agradeço. Agradeço aí a presença do colega desembargador Sebastião. Eu quero comunicar a todos e a todas que o processo 2.9.10.44.14 é da relatoria da colega doutora Vanessa Curti Perenha, que houve até a formulação de pedido de preferência e de sustentação oral. Esse processo, a pedido da relatora, está sendo retirado de pauta. Eu agradeço a compreensão. Na sequência, em mesa, doutor Ricardo Gomes, é um julgamento que foi adiado, é uma prestação de contas do partido político, o Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, sobre a eleição de 2016, tendo como requerente o diretor regional desse partido mencionado. O parecer escrito é pelo julgamento das contas como não prestadas. Com a palavra o digno relator. Senhor presidente, como Vossa Excelência mencionou, cuida-se de um procedimento instaurado pela CCIA, que por meio do SADP noticiou a ausência de prestação de contas parcial e final do Partido Humanista da Solidariedade, PHS-MT, referente às eleições de 2016. A Controladoria Interna, em cumprimento à determinação do artigo 45, inciso 3º da Resolução 23463 de 2015, informou que não foi possível a realização de qualquer análise em razão da ausência de disponibilização dos extratos bancários eletrônicos pelas instituições financeiras, opinando, ao final, pelo julgamento das presentes como não prestadas. Devidamente intimado, o tesoureiro do partido permaneceu inerte. Ao presidente fora determinada a intimação editalícia após frustradas tentativas de localização nos endereços registrados nessa justiça especializada. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas e para que seja aplicada a penalidade de suspensão de novas cotas do fundo partidário. É o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Excelentíssimo senhor presidente, eu mantenho o parecer. Mantido o parecer, a palavra com o relator para o voto. Senhor presidente, a questão é muito singela. Eu estou mantendo, estou desprovendo o recurso e mantendo a penalidade mantendo a sentença e aplicando como consequência a sanção da perda do direito ao recebimento de recurso do fundo partidário, enquanto perdurar a inadimplência, na forma do artigo 73.2 da resolução do TSE 23463 de 2015, na esteira do parecer ministerial, senhor presidente. É como voto. Bom, a conclusão está em consonância com o parecer, dando provimento ao recurso. Negando o provimento. Aqui consta do provimento. O recurso interposto por Lauro, não é esse processo do Lauro? Não. Desculpe, então aqui a mesa liberou aqui um voto diferente. Perdão. Pois é, mas o senhor me liberou? É que estava liberado aqui, me desculpe, o anúncio. Vou fazer a correção. Não prestadas, não é isso, Dudu? Exato. Perfeito. Todos estão de acordo com o colega? Então, o resultado é: o Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do partido, PHS. Nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, em mesa, o desembargador Pedro Sakamoto. É um processo pautado de 2.10, mas é de número 227. Recurso eleitoral, prestação de contas, também de candidato ao cargo prefeito de Guarantã do Norte, 44ª Zona Eleitoral. A eleição também é a passada, municipal 2016.
A parte recorrente é Lauro Ramos Filho. O parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra ao relator para o voto. Relatório de voto. Recurso eleitoral interposto por Lauro Ramos Filho, candidato não eleito ao cargo de prefeito do município de Guarantã do Norte, contra a sentença proferida pelo juízo da 44ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições de 2016. Em razão da omissão de gastos com impressos no montante de R$ 2.229. O recorrente alega não ter omitido as despesas apontadas pela análise técnica e argumenta, quanto à nota fiscal 3251, que não contratou o referido serviço, não tendo, por isso, declarado gasto nesta prestação. Sustenta que a contratação de material impresso feita com essa empresa gráfica Milênio está descrita no documento fiscal em contradiz às folhas 69, no valor de R$ 621, muito abaixo de R$ 1.659 da nota julgada. Por sua vez, no que se refere à nota fiscal número tal, o recorrente afirma tê-la juntado aos autos as folhas 73, bem como o cheque utilizado para o seu pagamento, folha 74, não havendo, pois, qualquer irregularidade. Ao final, pugna pelo exercício do juiz de retratação para que o magistrado da COL considere regular a contabilidade apresentada ou, não sendo essa a decisão, requer o provimento do recurso para que seja aprovada a prestação de conta em exame, ainda que com a aplicação de ressalva. Por meio de despacho, o juiz sentenciante facultou ao recorrente a retificação da prestação formalizada para que fosse verificada a possibilidade da retratação requerida. As folhas 221 e 310, o recorrente apresentou prestação de contas retificadora, a qual não foi considerada apta pelo magistrado a modificar os termos da desaprovação anteriormente lançada, sendo por isso encaminhado o feito a este tribunal para o julgamento do apelo. Em estado a manifestar do procurador opinião pelo desprovimento do recurso, é o relatório, senhor presidente. Como manifesta a Procuradoria? Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer, a palavra com o relator para o voto. Conforme relatado, o cuida-se de recurso eleitoral interposto por Lauro Ramos Filho, candidato não eleito ao cargo de prefeito do município de Guarantã do Norte, contra a sentença proferida pelo juiz da 44ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2016. Consta da decisão do julgado que os recorrentes omitiram gastos realizados com materiais impressos, identificados em procedimento de circularização realizado pela Justiça Eleitoral. Trata-se das despesas descritas nos seguintes documentos. A. Nota fiscal 3251, emitida por Gráfica Milênio Limitada, em 16 de novembro de 2015, valor de R$ 1.659. E B. Nota fiscal número tal, emitida por Editora Gráfica Mato Grosso, em 22 de novembro de 2016, no valor de R$ 570. O recorrente nega haver omitido referidos gastos, sendo que, quanto à nota fiscal indicada no item A, declara não ter realizado a contratação de serviço nela descrita. No que pertine à nota fiscal mencionada no item B, informa ter apresentado as folhas 73, bem assim feito o seu registro na prestação retificadora. De fato, com a retificação autorizada pelo magistrado sentenciante, não há mais que falar em omissão da despesa de que trata a nota fiscal número tal, no valor de R$ 570, restando sanada a mácula contábil quanto a esse ponto. Entretanto, permanece a irregularidade referente à não declaração da nota fiscal 3251 no valor de R$ 1.559, mesmo porque a empresa gráfica Milênio declarou por meio de sua assessoria jurídica que os serviços foram realizados e os impressos entregues ao preposto de Lauro Ramos Filho, e que até a presente data, 20 de dezembro de 2017, a gráfica Milênio não recebeu o pagamento de referido serviço, por esse 312. Seria o caso, portanto, de desaprovação das contas ante o descumprimento da obrigação versada no artigo 48, inciso 1, a linha G, da resolução TSE 23463 de 2015. Contudo, a omissão dessa despesa representa apenas
2,37% do total gasto realizado pelos recorrentes, conforme o estado da prestação de contas final, que informa um montante de R$ 69.920, devidamente prestado e formalmente regular. Dessa forma, é imperioso reconhecer que a prestação de contas do candidato deve ser julgada regular por isso da lista, com a anotação de ressalva, uma vez que a irregularidade representa percentual ínfimo em relação ao contexto da campanha, incapaz de ensejar por si só a desaprovação das contas do recorrente, diante da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aqui transcrevo o artigo 30, inciso 2 e parágrafo 2º-A da Lei 9.504, que vou por parte da leitura. Em relação ao assunto, a Corte Superior Eleitoral teve por oportunidade de decidir, aqui só vou ler a parte decretada, a jurisprudência dessa Corte no sentido de permitir a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aos casos de prestação de contas de campanha em que a falha apontada nas respectivas contas não compromete a sua regularidade. Esse agravo regimental, recurso especial, recurso especial número 111.83082, acordo de 16 de maio de 2013, de relatoria da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio, publicado no Diário da Justiça Eletrônica, 21 de 6 de 2013. Diante do exposto, em dissonância, melhor do parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Lauro Ramos Filho para aprovar com ressalvas suas contas de campanha referentes às eleições de 2016 como voto, senhor presidente. Todos os colegas estão a aderir o voto do relator? Eu proclamo o resultado, então. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. A mesa, um processo do doutor Ulisses Rabaneda dos Santos como relator, um recurso eleitoral, uma ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, conduta vedada, agente público, abuso do poder econômico, e também do poder político, de Pochorel, 40ª zona eleitoral. Também eleição pretérita municipal 2016. Quem está recorrendo é o Ministério Público Eleitoral. A parte recorrida é Orlando Ribeiro Vilela. O parecer escrita pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo respeitável juiz da 40ª Zona Eleitoral em ação de investigação judicial fundada nos artigos 73.1, 30A e 41A da Lei 9.504/97, proposta em desfavor de Jane Maria Sanches Lopes Rocha, prefeita de Pochorel e candidata à reeleição nas eleições de 2016, seu candidato a vice, Wilson Nunes Vieira, de Rosalvo Rodrigues da Silva, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município, e de Orlando Ribeiro Vilela, dono do posto de combustíveis de São Lucas, local onde teria se dado um dos fatos que norteiam a inicial. A sentença de primeira instância excluiu os 3 últimos representados das imputações feitas pelo órgão ministerial e reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágios por Jane Maria Sanches Lopes Rocha, com base no artigo 41A da Lei Eleitoral, condenando a inelegibilidade e pena de multa no valor de 5.000 FIRs. Não houve recurso de nenhum dos representados. Com relação a Orlando Ribeiro Vilela, a sentença julgou a demanda extinta por entender que tal representado é parte ilegítima para respondê-la. No recurso apresentado, entende o recorrente que a legitimidade passiva de Orlando Ribeiro Vilela se encontra configurada em relação à imputação de violação do artigo 30A da Lei Eleitoral, ao argumento de que o abuso de poder econômico descrito na norma não abrange só candidatos, mas todo aquilo que contribui para a prática do ato. Requereu, pois, a condenação do aludido representado, a sanção do inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Não houve contrarrazões. Em parecer, a douta Procuradoria pugna pelo desprovimento do recurso ao relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer, voto com o relator? Quer dizer, vota o relator. Estou votando com o relator. Presidente, aqui a questão é simples. A sanção do 30A ela é única, é cassação, nem multa não tem. De modo que, se não for candidato, não é parte legítima para responder a ação.
de modo que eu estou negando o provimento ao recurso em consonância com o parecer ministerial. Negando. Todos os colegas estão de acordo? O parecer foi nesse sentido, desprover o recurso. Todos aderem? Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Encerra-se o ciclo do processo judicial. Passemos agora à pauta de um processo único, do processo judicial eletrônico, mas de natureza administrativa. Aqui, mesa, eu sou o relator, o processo administrativo, autorização do funcionamento de sessão eleitoral com menos de 50 eleitores, local de votação, Escola Municipal Roça Velha, na comunidade rural da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres. O doutor Ricardo Alexandre Ricieli, sobrinho, é o titular daquela zona, encaminhou expediente a este tribunal, informando que a sessão 340, instalada no local de votação Escola Municipal Roça Velha, localizada na comunidade rural do mesmo nome, em Cáceres, conta atualmente com 40 eleitores. Acresce que se trata de local de dificílimo acesso, situado a cerca de 180 quilômetros da zona urbana de Cáceres, e que o acesso é via estradas de terra, quer dizer, sem pavimentação, e que não há qualquer outro local de votação próximo para fim de agregação de sessões. A Coordenadoria do Sistema Eleitorais noticia que a mesma sessão funcionou em 2012 com 46 eleitores e em 2014 com 38, quer dizer, está havendo um decréscimo. Eleitores, e em 2016 aí houve um acréscimo para 42 eleitores. Relata ainda que há necessidade do uso de transmissão via satélite, o BGAN, como ocorreu na eleição de 2016, ou caso exista conexão com a internet, transmissão via JE Connect. É o sucinto relatório. Eu digo no voto que o pedido em questão visa possibilitar o exercício do voto dos eleitores que moram naquela comunidade já mencionada no relatório e que dista 180 quilômetros da sede zona urbana, Cáceres. Outro não é o escopo do artigo 117, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Aí eu faço a transcrição, desnecessário aqui fazê-lo aos senhores, e digo que isto posto a fim de garantir o exercício do voto dos eleitores da aludida comunidade rural, voto pelo deferimento do pedido de autorização para o funcionamento da sessão número 340 do local de votação daquela escola declinada anteriormente, localizada em Cáceres, com 40 eleitores, é como estou votando. Algum voto divergente? Então está se autorizando caráter excepcional o funcionamento da sessão número 340 no local de votação da Escola Municipal Roça Velha, localizada em Cáceres, com 40 eleitores. Todos estão de acordo? Todos de acordo? Então o Tribunal, a unanimidade, resolve autorizar em caráter excepcional o funcionamento da sessão 340 no local de votação daquela escola situada naquela comunidade. Eminentes pares, não havendo mais nenhum processo a ir a julgamento nesta início de noite, de inverno ainda, eu declaro encerrada e agradeço. E aqui já antecipadamente um excelente final, ainda término de semana de trabalho.